Fala aí, bando de doido. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, lá vou eu falar mais um monte de merda. Seguinte. Cara, vai ter manifestação hoje, dia 3 de abril, terça-feira. Vamos todo mundo pressionar o STF. Isso é legal. Isso é bacana. Só que, vocês acham mesmo que o STF vai nos ouvir? Provavelmente sim, porque, bom, boa parte do país vai estar na rua. Beleza. Só que, você já parou pra pensar que se você fizer alguma coisa pra melhorar o seu bairro, a escola do seu bairro, já ajuda mais? Porque a gente, como brasileiro, a gente sempre acha que a culpa é do outro. Por exemplo, você tá dirigindo, o cara faz alguma cagada na sua frente, você sempre fala, aí, tá vendo? Esse porra não sabe dirigir, não sei o que, papapá. Mas você já parou pra pensar? Caramba, de repente eu também tô fazendo uma porrada de merda no trânsito e é o outro que tá vendo, não sou eu. Entende? A gente usa essa armadilha de dizer que a culpa é do outro. Aí com certeza você vai brigar comigo e falar, porra, você tá dizendo que a culpa é minha, o STF não faz o trabalho dele? Não. Eu não tô dizendo que a culpa é sua, mas eu tô dizendo que para melhorar a gente precisa se unir como comunidade. As coisas precisam partir de nós. De nós. Você entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos tem um livro muito interessante que foi escrito por Alexis Tocqueville, né, que o pessoal chama muito de Tocqueville, A Democracia na América. Ler esse livro me fez entender o porquê que o Brasil não funciona do jeito que deveria funcionar. Sabe por quê? Porque o povo não participa das decisões. E também li um pouco de história brasileira, fora aqueles livros do MEC, né? E na história brasileira, por exemplo, na proclamação da independência, tinha ali Dom Pedro, tinha o Dom Pedro e tinha a galera que estava com ele, os seguranças, espécie de seguranças, os companheiros dele de viagem. O restante da população não sabia que o Brasil tinha deixado de ser colônia de Portugal, que o Brasil estava independente. Foi saber muito tempo depois, né? A mesma coisa é na proclamação da República. Tem até o autor Laurentino Gomes, né? Em um dos 3 livros dele que ele fala sobre a história do Brasil, ele conta que tinha uma padaria e essa padaria tinha um nome relacionado à monarquia. Quando entrou a República, como ninguém sabia direito ainda o que tinha acontecido, como a população não sabia o que tinha acontecido, o cara ficou na dúvida. E agora? Qual o nome da padaria que eu coloco? Entendeu? E, voltando ao Tocqueville, uma das coisas que o Tocqueville bem observou é que na democracia americana as coisas vinham da população para os agentes públicos, entendeu? As demandas, as pessoas, elas se juntavam em grupos para debater os problemas da comunidade. Sempre. Elas faziam isso por gosto. Você entendeu? Elas se reuniam em comissões para discutir as coisas por gosto. E era até anormal. Naquela época, 1700 e pouco, 1800 e pouco, 1825 mais ou menos, o pessoal não se reunir para discutir os problemas da comunidade onde ele estava. E aqui no Brasil não. Igual eu vejo aqui em Suzano, onde eu moro, conversando com algumas pessoas, as pessoas querem que o prefeito adivinhe. É isso, elas querem que o prefeito adivinhe. Que, por exemplo, no meu bairro tem pouca iluminação, eles querem que o prefeito adivinhe que a escola não é do jeito que deveria ser. Quer dizer, eles acham normal. E, né, outras soluções paliativas, que nem aqui no meu bairro, tem um terreno bem grande do lado de uma escola primária, de uma escola para criancinhas, e não tem uma escola para crianças maiores. Né? Que nem a minha filha tem 11 anos e o meu filho tem 5, perdão. Não sabe o nome do filho, que pouca vergonha! Né? Mas enfim, acontece. Meu filho tá numa escolinha aqui no bairro. A minha filha
teve que mudar para uma escola no bairro adiante. E aí o que o governo fez? Como é uma escola estadual, o governo manda ônibus para ir e levar as crianças. Se acontece Deus que nos perdoe, que nos livre, para você que não acredita em Deus, me desculpe por essa expressão, mas eu não posso dizer que a física nos livre, não é? Mas que Deus nos livre, acontece um acidente com um ônibus desse, cheio de criança indo para a escola no bairro vizinho. E tem um terreno enorme aqui que daria para construir uma escola gigantesca. Você entendeu? Mas o governador tá lá no Palácio dos Bandeirantes. Ele sabe onde é Suzano? Provavelmente sabe. Bom, e na época de campanha também ele vai saber. Por exemplo, provavelmente o Dória vai vir para cá fazer campanha aqui. Mas será que ele vai olhar esse terreno com os mesmos olhos que eu olhei e... Tá aí, dá pra construir uma escola aqui, mano. É mais fácil do que pagar ônibus pra levar as crianças pro bairro vizinho. Mas o quê? A comunidade não se manifesta. E outra, se a gente se organiza nos bairros, nas comunidades, nos municípios, pra pressionar, pra dizer pra eles o que é prioridade pra nós, eles obrigatoriamente, pelo peso do nosso voto, aí sim o nosso voto ganha peso. Por quê? Porque o prefeito vai saber que não adianta ele chegar uma vez a cada 4 anos e trazer um correligionário dele para ser o próximo candidato para conversar com a gente, que a gente vai aceitar, entendeu? Não vai adiantar propaganda de marketing maravilhosa que não vai nos convencer, entendeu? Esse rebuliço, essa algazarra que está acontecendo no Brasil é boa por isso. Muita gente está falando bosta, mas muita gente está se preocupando em estudar, está se preocupando em saber como a política no Brasil funciona, em saber como o sistema judiciário funciona. E isso é muito importante. Só que a gente não pode perder essa oportunidade e achar que tudo vem de cima. Ah, vamos eleger um salvador. Não existem salvadores. Nós não estamos num filme. Nós não estamos em Avengers. Não existe salvador. Não existe um cara que vai chegar e vai nos salvar. Caramba, pensa nisso. Pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser a caralha, pode ser um cara que veio de Krypton. Ele não vai conseguir salvar a todo mundo. Não adianta. Ah, mas está fazendo a caravana pelo Brasil. Que, diga-se de passagem, eu acho que é um pouco ilegal. Eu acho que isso é campanha antes da hora. Mas enfim. Não é? Mas enfim. Vamos deixar esse papo, esse detalhezinho mais pra frente. Mas por mais que o cara tenha vindo... De novo, aí eu vou usar o mesmo exemplo. Por mais que o cara tenha vindo aqui, tenha visto o terreno e tenha falado, olha, dá para construir uma escola aqui. Mas ele vai se lembrar onde era esse terreno? Ele vai se lembrar que cidade que era? Ele passou por centenas de cidades. O Brasil é um país continental. É um país continental. Então por isso que às vezes comparar o Brasil com outras realidades, por exemplo, comparar o Brasil com Noruega, com Suécia, é desonestidade. Porque a Suécia, se eu não me engano, ela tem metade da população de São Paulo. De São Paulo. Então, não dá para comparar. Mas enfim, o que eu queria dizer com esse vídeo é: vamos nos juntar no nível mais baixo. E eu não estou dizendo isso de forma pejorativa, mas do nível mais baixo. Por quê? Toda a construção ela começa de baixo. Então, se a gente quiser um país glorioso, um país... ele tem que vir de baixo. Ele tem que começar de baixo. Ele tem que começar de cada um fazendo a sua parte, se juntando, dizendo aos governantes, olha, a sua prioridade é fazer isso aqui. Depois isso aqui e depois isso aqui. Compreender? Ótimo. Agora deixa eu desligar porque esse vídeo já está enorme e eu queria fazer um vídeo pequeno. Grande abraço.